Olá, pessoal! Neste vídeo, iremos apresentar o processo que fizemos para realizar a montagem de um sensor de temperatura com alarme. Este sensor mostra a temperatura de modo constante no display LCD. Para realizar a montagem, utilizamos os seguintes componentes: um protoboard pequeno, um Arduino Uno R3, um LCD de 16x2, uma LED na cor vermelha e dois resistores, um de 300 ohms e outro de 100 ohms, um buzzer, um sensor de temperatura LM35 e, por fim, colocamos um potenciômetro. Para finalizar a montagem, conectamos tudo da maneira correta, como pode ser visto. Após finalizar a montagem, demos início ao código. Para começarmos a realização do código, inserimos a biblioteca Liquid Crystal, pois nela existe uma variedade de recursos já prontos. Depois disto, fomos definindo os pinos do LCD para que ele funcionasse corretamente. Depois disso, continuamos denominando as outras variáveis e seus pinos. Agora vamos partir para a parte do Void Setup. Dentro dessa parte, iniciamos colocando o comando lcd.begin, abre parênteses, num colunas, vírgula, num linhas, fecha parênteses, ponto e vírgula, que serve para definir o número de colunas e linhas do LCD. Logo em seguida, colocamos o comando pinMode, que vai servir para definir se o pino vai ser de entrada ou de saída. Nesse caso, definimos tanto o LED quanto o buzzer como pinos de saída. Após, digitamos o comando serial begin, que vai servir para iniciar a porta serial. E por fim, colocamos o LCD begin, abre parênteses, 16x2, fecha parênteses, que vai servir para definir o número de linhas e colunas. E com isso, terminamos a parte do Void Setup e começaremos a parte do Void Loop. Sem esquecer das chaves que servem tanto para abrir quanto para fechar os comandos. Agora, começaremos com a parte do Void Loop. Dentro do Void Loop, colocamos o comando lcd_clear, abre parênteses, fecha parênteses, ponto e vírgula, que serve para limpar a tela do LCD. Logo após, inserimos o comando valor sensor igual analog read, abre parênteses, sensor pin, fecha parênteses, ponto e vírgula. Esse comando serve para ler o sensor analógico e armazenar os valores. Por consequência, usamos outros comandos para obter a tensão de saída e converter a tensão tanto para Celsius quanto Fahrenheit. Inserimos também um serial print, que vai servir para printar a temperatura em graus Celsius. Demos Enter. E começamos com o comando if. E dentro desse comando, determinamos que se a temperatura for maior que 30 graus Celsius, o alarme irá acionar, fazendo com que o LED vermelho acenda e o buzzer comece a tocar, além de aparecer uma mensagem escrita, atenção e a temperatura em graus Celsius no display LCD. Demos Enter e começamos outro comando que se chama else. E dentro desse comando, definimos que se a temperatura for menor que 30 graus Celsius, o buzzer e o LED irão permanecer desligados. E no display LCD irá aparecer a temperatura tanto em Celsius como em Fahrenheit. E para terminarmos o código, digitamos delay, abre parênteses, 5.000, fecha parênteses, ponto e vírgula, que corresponde a 5 segundos. E não esquecemos de colocar as chaves nos lugares corretos, pois elas são muito importantes para toda a programação. Agora vamos mostrar como ficou nosso circuito simulando.
Aqui, podemos ver que ele está simulando e já iniciou com uma temperatura elevada e está maior que 30 graus, e por isso está alarmando. E quando diminuirmos a temperatura como estamos fazendo, o alarme não irá acionar, pois a temperatura é menor que 30 graus. Para finalizar, mostraremos como fica no monitor serial.